Bem-vindos a mais um episódio do podcast Produtividade Consciente. Este é o 14º episódio e neste episódio temos a Alexandra Morgado connosco. Olá Alexandra, como estás? Olá Luís, bom dia. Estou bem, obrigado e obrigado pelo convite. Para essa, é um prazer estares aqui connosco. Neste episódio nós vamos falar de Feng Shui, ou como é que se deve dizer, Alexandra? É verdade, Feng Shui pode-se dizer em português, mas em mandarim diz-se Feng Shui, ou em cantonês diz Feng Shui. Portanto, a escolha é nossa de como é que vamos dizer o nome. Eu adotei, ao fim de 20 anos, adotei o Feng Shui, em mandarim. Feng Shui, muito bem. Alexandra, fala-nos um bocadinho de como é que tu chegaste ao Feng Shui. Então, olha, há cerca de 20 anos atrás eu tinha feito uma licenciatura em Design de Interiores e comecei a fazer muitos espaços de escritórios. Essencialmente eu só trabalhava com escritórios. Ao fim de tu desenhares muitos escritórios, levanta-se-te uma questão. Tu estás a fazer espaços onde as pessoas até o ano 2020 permaneciam mais tempo do que na própria casa. E acabadinha de formar, o que é que tu fazes? Tu vais querer começar a estudar como é que tu podes desenhar melhores espaços, o que é que isso pode compreender. Comecei a estudar iluminação, fui estudar a cor, o impacto da cor, fui estudar psicologia ambiental, portanto todos aqueles fatores que me poderiam ajudar a desenhar um melhor espaço, um espaço com mais produtividade. E apareceu-me também este palavrão, Feng Shui ou Feng Shui, e fiz um bocadinho o meu percurso como todas as pessoas. Compraram um livro, tentaram aplicar, não conseguiram. Compraram o segundo livro, tentaram aplicar, não conseguiram. Até que acabei por fazer um curso cá em Portugal, nos anos 2004 e 2005, e em 2008 achei que tinha que dar um passo mais forte e fui para Singapura estudar com o mestre Raymond Luo de Hong Kong. Após os cursos que tive com ele, vindo lá com duas situações. Uma delas que é, por um lado, eu percebi que o Feng Shui tem muito pouco a ver com decoração de interiores, tem muito mais a ver com a arquitetura, com a relação com o lugar, com o modo como a energia de envolvente interage no nosso espaço, e isso levou-me a eu fazer um mestrado em arquitetura, e depois aquilo que eu tinha aprendido cá em Portugal tem muito pouco a ver com o Feng Shui clássico. O que aprendi cá tem a ver mais com as correntes do Feng Shui mais contemporâneo, que é mais sexy, é mais fácil de aplicar, mas é muito menos assertivo. Com o Feng Shui clássico é muito mais assertivo, tem que se estudar, é verdade, mas é muito mais eficaz. E ao longo do tempo, depois de fazer o meu curso de arquitetura, como qualquer pessoa sabe, é um curso trabalhoso e grande, comecei então a aplicar esta técnica ao espaço. Alexandra, como é que é um dia-a-dia normal teu? Olha, eu acho que o meu dia-a-dia, mesmo como consultora de Feng Shui, é muito semelhante provavelmente ao dos outros. Como a minha atividade se desenvolve entre duas grandes atividades, ou três grandes, que será, por um lado, consultas de Feng Shui, por outro lado, formação, não só em Feng Shui, mas eu diria mesmo em metafísica chinesa, em ferramentas que te ajudam a aumentar a tua produtividade, e depois também no projeto de arquitetura. Portanto, eu divido o meu dia entre estas três áreas, apesar que eu só faço projetos de arquitetura para clientes que queiram as técnicas do Feng Shui. Os outros, há muitos arquitetos que podem desenvolver lindamente, e são arquitetos de mão cheia, mas eu só faço com técnica de Feng Shui. E, portanto, eu faço como todos de manhã, começo a avançar, tenho a minha agenda, uma das coisas que eu faço é programar muito bem o meu tempo, aliás, e até fruto do ano passado, da experiência o ano passado, eu este ano editei uma agenda Tongsu, que é aquela agenda que me ajuda a selecionar os melhores dias com melhor energia, que o que eu faço com antecedência é planear as minhas atividades importantes para os dias que têm melhor energia, que têm uma energia mais ativa, mais assertiva e mais eficaz. Portanto, começo por aí. E depois vou gerindo entre consultas, formação e o tempo do projeto. E aquilo que foi mais interessante, e uma coisa que eu adotei desde o ano passado e que só me foi possível fazer isso a partir do momento que passámos todos a fazer home office devido à situação que nós sabemos, é que eu passei a ter muito mais tempo
para poder escrever e refletir sobre estes temas, poder escrever e refletir sobre o modo como, de facto, a metafísica chinesa nos pode ajudar e aumentar a produtividade, porque eu acho que a produtividade é um dos segredos do nosso sucesso. Não é o único, mas é um dos segredos. E para além da agenda que tu criaste, que outro tipo de ferramentas tu utilizas no teu dia-a-dia de trabalho? Essencialmente, eu escolho as direções. Todos nós temos uma casa. Se tivermos a escolher uma casa, fantástico, nós vamos escolher uma casa com as direções mais favoráveis para nós. E com Feng Shui é o melhor possível, adaptado à nossa energia. Mas provavelmente, acontece-me a mim, acontece a todas as pessoas, nós agora temos uma casa e nós estamos a mudá-la. É esta casa que temos. E portanto, o que é que eu faço? Aquilo que eu faço é que eu escolho as melhores localizações da casa e as melhores direções para mim, para eu colocar a minha secretária, o meu posto de trabalho, ou até para eu dormir. No fundo, para eu desenvolver todas as atividades importantes. Quando tu selecionas as tuas melhores direções, tu vais ter a casa, como eu costumo dizer, a trabalhar para nós. Tu vais ter o espaço a criar-te oportunidades. Como tu sabes, o Feng Shui é uma ferramenta que trabalha com espaço, que te cria oportunidades. Aquilo que tu fazes com essas oportunidades, isso é outra coisa bem diferente. Portanto, o eu saber quais são as melhores direções, as melhores localizações para mim, e que saísse em função de quê? Da minha energia própria. No fundo, saísse em função de 2 níveis de avaliação. Por um lado, eu, com base na minha data de nascimento, tenho uma determinada energia, dos quais eu sei que vou ter direções e localizações que para mim vão ser favoráveis, e por outro lado, a casa também vai ter direções e localizações que vão ser favoráveis, e aquilo que eu tento fazer é casar esses 2 aspectos. E com quê? Para quê? Para que o espaço vá suportar o quê? As minhas ações, vá suportar aquilo que eu quero fazer. E para isso eu preciso saber só muito bem o que é que eu quero. É a única coisa. Se eu souber o que quero, como é que faço? O Feng Shui é uma ótima ferramenta de produtividade. E como tu dizias há pouco, o Feng Shui tem muito mais a ver com a pessoa do que propriamente com a decoração da casa. Tem mais a ver até com a estrutura da casa. Pensa assim, o Feng Shui é uma ferramenta que estuda o local certo, portanto, o sítio onde a tua casa está, e o modo como esse espaço recebe a energia que vem da envolvente. Como ela se relaciona com o lugar, como ela recebe essa energia da envolvente. Portanto, essa é importante. E o que é que acontece quando a direção favorável de uma determinada pessoa não consegue ser utilizada naquela casa? Dou um exemplo. Imagina que a minha direção favorável é norte, mas a minha secretária de trabalho em casa só consigo tê-la voltada para sul. Pois, aí tens aquilo que podes tentar ver é se consegues colocar a tua secretária, mesmo que virada para sul, numa localização da casa favorável. Porque assim, se tu não podes mudar a secretária, não há milagres que se façam. Tu tens que estar virado para a direção certa, para a tua direção certa. E a secretária é relativamente simples de mudar. Com exceção aquelas que são agarradas às paredes, aquelas que não são, pode não ficar esteticamente às vezes o mais bonito, mas nós não estamos aqui a fazer decoração, nós estamos aqui a usar uma ferramenta poderosa para nos ajudar. E, portanto, a forma que nós temos de nos ajudar é nós, de facto, selecionarmos a melhor direção e a melhor localização. Para fazermos todas as atividades que nós consideramos importantes. Por exemplo, isto que nós estamos aqui a fazer agora será algo, por exemplo, tu se calhar não estás na tua secretária, mas tu podes estar a fazer isso numa outra mesa qualquer que tenha a tua direção favorável. Depende do que tu queres e da tua flexibilidade em quereres atingir aquilo que tu queres. Então, entre as tuas ferramentas, para além da tua agenda, para além da direção específica que tu preferes ou que te é favorável para tu trabalhares, que outras ferramentas que tu utilizas para além, obviamente, do computador, da parte eletrónica? A grande ferramenta que eu utilizo é o Bazi. O Bazi, no fundo, é a astrologia oriental, que me permite analisar
a minha energia, ou a tua energia, analisamos a energia de qualquer pessoa e conseguimos fazer uma coisa fantástica. É que através do mapa do Bazin nós conseguimos não só perceber quais são as suas características mais fortes e perceber se essas características são qualidades ou são defeitos em determinada envolvente, e conseguimos também perceber como é que esse mapa dessa energia dessa pessoa se relaciona com a casa. Porque mesmo que a tua casa tenha um bom feng shui, ela pode ter um bom feng shui para ti e pode ter um bom feng shui, um mau feng shui para uma outra pessoa que habite na tua casa. Que esse é outro desafio do feng shui e das casas. E normalmente as pessoas não vivem sozinhas, vivem com mais de uma pessoa. Como é que se consegue otimizar o espaço, considerando que pessoas com diferentes energias e diferentes direções favoráveis conseguem tirar partido todas da mesma casa? Conseguem porque assim, há 4 aspectos que são importantes numa casa. É a porta de entrada, que de um modo geral rege a prosperidade. É o quarto de dormir, o quarto principal da casa, que rege os relacionamentos. É a cozinha, que rege a tua saúde e a tua vitalidade. E depois, eu diria o quarto estudo, trabalho, a sala, a quarto aspecto eu chamo aquela divisão da casa que nós mais utilizarmos. Se for o escritório, é o escritório. Se nós trabalharmos na sala, é a sala. Portanto, é a divisão que mais usarmos. E o que é que se tenta fazer? Tenta-se fazer que as pessoas que tenham estas 4 divisões, estas 4 áreas da casa, em localizações e direções favoráveis para elas. Aquilo que vai acontecer é que provavelmente vai haver a porta e o quarto que é favorável para um, e vai haver a cozinha e o escritório que é para o outro, ou vice-versa. E tu vais ter que adaptar as direções, que é o aspecto mais fácil de mudar. Eu sei que às vezes a posição da cama é muito difícil de mudar devido às condicionantes e às dimensões dos quartos, mas a mesa da secretária ou da mesa de refeições já é relativamente fácil de mudar. Nós vamos adaptando as direções em função daquelas localizações. Imagina que há para uma pessoa que tem 3 destes aspectos, a porta, o quarto e a cozinha, em localizações favoráveis. Essa pessoa já recebe a energia da casa. E até o setor, imagina que até o setor Gua dessa pessoa, do número Gua dessa pessoa, que é uma característica pessoal, também está numa zona favorável. Essa pessoa já recebe a energia. O que é que nós vamos fazer com a outra pessoa que vive lá na casa? Nós vamos garantir que ela tem as melhores direções. Quando não conseguimos, nós temos que fazer este jogo. Sabes que às vezes aplicar o Feng Shui, eu digo muitas vezes que é como quando tu vais fazer um check-up ao médico, e o médico manda-te fazer uma série de análises. E por vezes há um valor que vem muito alto e depois tens mais 3 ou 4 que também estão altos. O que é que o médico te faz? O médico concentra-se no valor alto, não é? E faz-te a terapia para tu baixares, para que esse valor vá nivelando. Para quê? Porque depois ele sabe que os outros também vão entrando em linha de conta. E quando olhamos para um espaço é precisamente isso. Eu olho para a casa e aquilo que é importante primeiro é nós percebermos o que é que a pessoa que vive na casa precisa, tem, qual é o desafio, qual é o objetivo, depende da situação. E se a casa não suportar, porque às vezes não suporta, às vezes não ajuda, às vezes tu tens casas que são ótimas para os negócios e são péssimas para os relacionamentos. Se o teu objetivo for um negócio, for aumentares o teu negócio, a casa é ótima, mas depois não te ajuda nos relacionamentos. Outras são ótimas para os negócios, não ajudam no desenvolvimento pessoal e na aprendizagem. Portanto, tu escolhes sempre a casa em função daquilo que tu queres. Quando tu defines, quando tu identificas de facto o que é que está mal ou o que é que tu queres atingir, nós focamos a ação nesse aspecto. Porque se for um aspecto negativo, imagina que tens um problema qualquer, relacionamentos ou de trabalho, não interessa qual for o tema, quando nós começamos a melhorar esse relacionamento, todas as outras áreas da vida
vão se interligando e vão começando a entrar um bocadinho em harmonia. E posso até dar um exemplo de uma consulta que fiz recentemente. Uma pessoa que mudou de casa no final do ano passado e chegou ao pé de mim e disse: eu nunca estou doente e desde que estou nesta casa já estive doente 2 vezes. E até a família toda esteve doente também. Profissionalmente estava tudo a funcionar bem, agora não estou, não durmo bem, as coisas profissionalmente não correm bem, portanto, saúde não estava bem, profissionalmente não correm bem, relacionamentos não correm bem. Bom. E tinha-se acabado de mudar de casa. Pois, mas às vezes não é ainda possível, não é? Pronto, temos de ser razoáveis. O que é certo é que identificamos logo uma coisa. Por exemplo, a casa tinha muita energia yang. Portanto, isso, nomeadamente o quarto tinha muita energia yang e até tinha 2 espelhos enormes no quarto. Quando baixou esses níveis de energia e passou a ter uma energia mais yin, tudo começou a melhorar. Mas sabes o que é que faz a saúde? Os problemas de saúde? A existência no exterior é daquelas coisas que é by the book. A existência no exterior de cabo de média e baixa tensão. Sim. Há uns postes de transporte de energia de média tensão que passa, a via média e baixa, que passa mesmo ao nível daquele apartamento. Essa é uma situação by the book, mas o que é interessante é que, apesar de nós percebermos que a casa não tem o melhor feng shui, tem-se estado a fazer e a pessoa tem estado a ter resultados que já conseguiu melhorar a sua vitalidade, já conseguiu melhorar o trabalho, agora já se está a trabalhar nos relacionamentos. Step by step. Porque isso é uma pergunta que algumas pessoas podem estar a fazer quando começam a conhecer um bocadinho de como funciona o Feng Shui, e aqui acabo por dar também a minha opinião pessoal, a minha experiência pessoal, é que começa a parecer algo complexo e fica a dúvida se alguma vez vai ser possível, porque tem tantas variáveis, se alguma vez vai ser possível ter uma casa harmoniosa, uma casa com bom Feng Shui que é bom para mim, que é bom para as pessoas com também que eu vivo. Isto acontece muito? Acontece, essa questão acontece e é possível. Tu tens é que a escolher. Ou seja, quando vais escolher uma casa, tu tens que identificar muito bem, como tudo na vida. Vais escolher uma casa, tu tens que identificar muito bem o que é que tu queres. Qual é o teu objetivo naquela casa? Quando tu identificas o teu objetivo, nós conseguimos identificar as formas e as localizações, a estrutura da casa. Portanto, eu consigo, dou-te exemplo. Aqui há uns tempos, um casal também chegou ao pé de mim e disse: aquilo que eu quero desenvolver é toda a minha área do meu desenvolvimento pessoal, do meu conhecimento na área da meditação. E eu, quando olhei para a casa, disse assim: então digam-me uma coisa, vocês estão aqui há 9 meses, então como é que está a carreira e a visibilidade na carreira e no trabalho? Ai, está excelente! Pois é, esta casa é muito boa para o trabalho, mas não é uma boa casa que apoie para tudo. Portanto, tu tens que identificar, quando vais para uma casa, nós temos que estudar o teu mapa de energia, o mapa de energia das pessoas que vão estar na casa, perceber o que é que cada uma delas quer e precisa, e depois encontrarmos a casa com as melhores direções e localizações para elas. E isso é possível com tantas variáveis? É porque tu vais querer coisas ao longo da vida. O segredo está em tu escolheres uma casa que, em termos de formas, de direções e de localizações, seja favorável. Ou seja, aquilo que se diz uma casa com uma boa localização. Tu tens variadíssimas escolas e métodos de Feng Shui, mesmo dentro dos clássicos. Cada um dos métodos foi feito para te resolver um problema. Quando tu queres uma casa para a vida, aquilo que tu vais garantir é que a localização da casa e as formas envolventes, que são estáticas, as formas a posição das montanhas, da água, vão ser favoráveis para ti. Esse impacto favorável tu vais receber ao longo da vida, não vais receber logo nos primeiros anos, nem nos primeiros tempos. Mas é um fator que já te vai dar um pontinho positivo. Depois tu vais querer estudar, no fundo sais do longo tempo para o médio prazo. A médio prazo, o que é que tu procuras? E nós aí posicionamos a casa de modo a que ela receba a boa energia dessa envolvente e começamos a estruturar a casa. Para quê? Para que a casa tenha uma estrutura com o melhor Feng Shui possível. E fazemos o estudo de forma a que, quando a energia mude, seja relativamente fácil nós adaptarmos a casa.
Aliás, eu posso dar o exemplo, e tu se calhar provavelmente recordas-te do Casino de Estoril. Sim. Recordas, volta e meia, o Casino de Estoril teve obras e mudou os sítios de entradas, lembras? Daqui a uns anos? Tenho uma vaga ideia, sim. Pois é, então espera por 2023 ou 2024 se ele não vai também mudar. Porque vai mudar a era. E quando vai mudar a era, muda a energia. Por exemplo, o Banco da China em Hong Kong, eu, quando estive lá em 2017, aliás, quando tivemos os dois na China, Sim. depois que fui para Hong Kong, estávamos já em 2017 e o banco tem agora a porta por um setor. Quando ele foi inaugurado, a porta de entrada do banco era na direção oposta, mas o banco está numa boa localização. Mas houve pequenas adaptações que eles foram fazendo ao longo dos anos para tirar partido da melhor energia que varia todos os anos. Portanto, Feng Shui não é algo que se faça uma vez e está feito para a vida toda. Não. A localização pode ser boa e ela está boa para a vida toda. No entanto, ao longo do tempo, a energia vai mudando. Portanto, nós temos de ter a flexibilidade de conseguir nos adaptar. Mas, por exemplo, os nossos ouvintes, que acredito que a maior parte deles estejam a viver em apartamentos. Apartamentos que têm um edifício, um prédio, que tem uma porta de entrada, a porta é estática, não dá para mudar a direção. Como é que nós podemos ajustar, não conseguindo fazer aquilo que, por exemplo, o Casino de Estoril faz ou o Banco da China fez? Consegues fazer, provavelmente às vezes podes mudar de quarto e tu ires para um quarto mais favorável para ti, que até pode ser o teu quarto mais favorável, pode não ser o quarto que é suíte. Tu escolhes o que é que queres, receber uma boa energia ou ter o privilégio de ter um quarto suíte. Isso é uma escolha. Eu acho que é preferível ser sempre uma boa energia, não? Bom, o ideal era esse, mas pronto, mas tu podes escolher dentro da casa às vezes nós fazemos pequenas alterações até da organização interior da casa, que isso é perfeitamente possível. No fato de como ter frequência, há obras de remodelação, reabilitação dentro da casa, em que nós mudamos às vezes a estrutura interna da casa para conseguirmos garantir que a pessoa, na era em que estamos a viver, vai ter a melhor energia. Escolhes a posição da secretária, escolhes a posição da cama, fundamental para a saúde, escolhes a posição do fogão e depois tens que ter a tua flexibilidade mental de te adaptares às direções. Aonde estás sentado, como é que estás sentado, qual é a direção que estás sentado, para garantir que vais sempre receber a tua melhor direção. Há curas que se podem aplicar, mas não para as direções. Tu podes aplicar curas no Feng Shui para a influência da energia cósmica. É essa sim. Tu tens um espaço, recebes uma influência de energia e tu podes tentar mitigar, diminuir essa força, como por exemplo, este ano o setor norte é o setor que recebe a influência da estrela da saúde, da doença. Portanto, aquilo que tu deves fazer é no teu setor norte colocar energia metal. No teu, por exemplo, outro setor desfavorável este ano é o setor sudeste, entre o sul e o oeste. Recebe o 5 amarelo, que é uma estrela extremamente volátil e dos contratempos. Aquilo que também deves fazer aí é colocar energia metal. O ideal era que não usasse esses setores, mas às vezes é difícil. Porque nós temos que usar a nossa casa porque os quartos estão ocupados. Tenta colocar a energia metal. Portanto, para essa influência cósmica tu tens curas. E algumas bastante eficazes. Alexandra, queria agora perguntar-te o seguinte. Para os nossos ouvintes, eles já estão aqui a pensar, digo eu, como é que eu começo? Por onde é que eu começo? O que é que eu posso fazer? Olha, eu este ano editei um guia para o Feng Shui do ano 2021 que eu acho que dá uma boa indicação de como usar a energia da casa este ano. Porque o sucesso é, a tua casa tem que ter uma energia vibrante. O que é uma energia vibrante? Tem que ser arejada, tem que ter luz natural, não deve estar cheia de tralha, todos aqueles princípios de termos a casa arrumada, aquelas coisas são vitais para tudo. Essa é uma parte. Porquê? Quando tu tens uma energia vibrante na casa, se vem uma estrela positiva, a estrela fica feliz da vida e emana energia positiva pela tua casa. Se tu tiveres uma energia estagnada na tua casa, o que é que acontece? Se tiveres uma estrela positiva, ela não consegue emanar, e se receberes uma estrela negativa, a estrela esfrega as mãos e diz: que bom,
estou no sítio fantástico para vir aqui criar alguns problemas. Portanto, o primeiro passo é nós termos uma energia vibrante. Segundo passo, o que é que a pessoa pode fazer? Pode olhar para o seu espaço e perceber se ele está limpo, organizado, destralhado, se tem o cuidado do arejar e do iluminar com frequência, de criar esses ciclos. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é tu criares, é tu veres estes setores que estão perfeitamente identificados no guia, até porque eu dou lá uma base que pode imprimir em transparência e automaticamente se sobrepõe sobre a vossa planta. É tu perceberes se consegues te afastar dos setores que têm estrelas negativas. Se não conseguires, coloca estas curas que eu mencionei e usares os setores que têm estrelas positivas, que é o Nordeste. O Sul é fantástico para a visibilidade. Espero que o Sul não seja uma casa de banho, porque se for, pronto, não podes usar, paciência. E o Oeste. Portanto, tens 3 setores que são extremamente positivos. Tenta pelo menos na tua casa estar a Nordeste, a Sul ou Oeste. Então este ano Nordeste, Sul e Oeste. Exatamente. Muito bem. O Oeste está lá a energia da prosperidade, portanto é aquela energia que cria as oportunidades do aqui e agora. O Sul pode te trazer à tua vida visibilidade, sim, e as pessoas certas para te ajudarem a resolver o problema, a situação que for, para te levarem à frente. E o Nordeste, esse sim, boas relações, relações longas, eventos felizes. Portanto, se estiveres a começar uma relação, é usar o Nordeste, que é este ano a energia mais feliz e mais próspera nesta perspectiva. Portanto, são 3 direções prósperas, mas cada uma delas tem um impacto diferente naquilo na nossa prosperidade e na nossa vida. Já agora, qual é a direção principal para as pessoas trabalharem melhor, até porque grande parte delas estão a trabalhar a partir de casa? Olha, é assim, se trabalharem por conta de outrem, eu diria que seria o Nordeste ou o Sul. Se trabalhares, se fores empresário em nome individual, por tua conta, eu diria que era o Oeste. Há aqui pequeninas diferenças, porque tem a ver com quem gera, quem é o responsável, qual é a energia do negócio, quem é que põe energia no negócio. Na tua energia, se trabalhares por conta própria, a quantidade de trabalho que tu tens é aquela que te vai dar o teu retorno. Se trabalhares por conta de outrem, tu podes ter trabalho, mas não te dá o teu retorno. Há outros aspectos que te dão. E quer o Nordeste, que te pode dar melhores relações, se tu trabalhas por conta de ontem, aquilo que tu queres é, de facto, conseguir estabelecer uma boa relação com as pessoas da tua empresa. Ou que tenhas a visibilidade, se estivermos a falar do Sul. O Sul traz-te a energia da visibilidade, sim, e traz-te a energia que se chama uma estrela, que é o Nobleman, no fundo, que é trazer-te as pessoas que te vêm ajudar. Essas são as 3 direções fundamentais para usar. Basta usar essas direções ou esses setores. Olhem para a vossa casa e tentem perceber se podem usar a divisão que está a Oeste, a Nordeste ou Sul. E usem-na, vão ver que vão ter resultados. Para além disso, se as pessoas quiserem saber um bocadinho mais de conhecer-se a si dentro desta metafísica chinesa, conhecer o seu basi, conhecer as suas energias, conhecer as suas direções, se calhar o melhor é mesmo fazer uma consulta com um consultor de Feng Shui, não? Sim, de Feng Shui ou de basi. Normalmente, todas as pessoas valorizam imenso o Feng Shui. Ou o Feng Shui, pronto. Porquê? Mexe com espaço, mexe com coisas fora. É fácil de eu chegar a casa e mudar o meu espaço. Não é fácil de eu mudar a mim. Mas o Basi, que estuda a tua energia pessoal, estuda aquilo que tu és, os teus pontos fortes, como eu costumo dizer, estuda aquilo que tu tens na despensa, diz-te claramente o que é que tu tens na despensa e que tu podes usar ou não. O que é mais importante são essas tuas ações, o que é que tu fazes com aquilo que tens na tua despensa. Quando tu sabes muito bem e tens muita consciência do que é que tu és, com o teu mapa de Basi, o que é que tu queres, tu consegues
perfeitamente definir uma estratégia com vários pontos a atingir, um grande objetivo com uma estratégia que vais atingindo, e tu aí consegues ir buscar o teu Feng Shui para quê? Para te ajudar a ativar a energia certa para aquilo que tu queres atingir. Eu diria que o ponto de partida é começar-se pelo Bazi, e o ponto de chegada é nós usarmos o espaço como ferramenta de gestão da nossa vida. E por isso seria começar por aí, sem dúvida. Quando tu sabes quem tu és, o que tu queres, é fundamental para tu atingir aquilo que queres com a ajuda do espaço. Como é que a pessoa consegue saber um pouco mais sobre aquilo que é através desta ferramenta do Bazi? Tem duas hipóteses. Ou vais estudar, começa a estudar Bazi, tenho todo o gosto em recebê-los nos meus cursos, ou fazendo uma consulta de Bazi, e que nessa consulta nós vamos, no fundo, vou fazer os grandes traços daquilo que são as qualidades, as características da pessoa, e depois perceber-se em conjunto, e a pessoa começará a tomar consciência de como é que usa essas características. Alexandra, e agora uma pergunta mais individual para ti. Qual é o problema que tu estás a tentar resolver? O meu agora? Boa. Olha, eu acho que é precisamente o do excesso de perfeccionismo, porque eu sou muito exigente, e esse excesso de exigência comigo limita-me. Esse é aquilo que eu estou a tentar resolver. Alexandra, muito obrigado por todas as dicas que partilhaste, todo este conhecimento. Certamente que os nossos ouvintes vão conseguir melhorar a sua produtividade com algumas das dicas que tu deste. Foi um prazer estar aqui à conversa contigo e muito obrigado. Obrigado eu, o prazer foi todo meu. Espero que aproveitem, estamos à disposição se tiverem algumas dúvidas. Entrem em contacto, gostaríamos imenso de os ajudar a esclarecer. Vamos ver quando é que conseguimos novamente ir à China. Eu acho que não vais conseguir antes de 24 ou 25, Luís. 2024, 2025? 2025, sim. Ok, pronto. Terminamos não com uma boa notícia, mas vamos ter que terminar por aqui. Obrigado, Alexandra. Obrigada, Luís. Aos nossos ouvintes, já sabem, subscrevam o podcast Produtividade Consciente todas as segundas-feiras às 7 da manhã. Boa semana.